pessoal, eu sou o professor Alexandre Maniçoba de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Hoje, no curso de Engenharia de Controle e Automação, na disciplina Circuitos Elétricos 2, falaremos sobre análise de potência elétrica em corrente alternada, parte 1, dispositivos básicos, potência média e fator de potência. Vamos lá. Bom, para qualquer carga em circuito de corrente alternada senoidal, a tensão e a corrente na carga variam de forma senoidal com o tempo. Tomando um caso geral e usando para tensão e corrente as expressões a seguir, nós podemos ver que a potência será dada pelo produto da tensão e da corrente. Como a tensão em função do tempo, ela vai ser igual a tensão de pico vezes seno de ômega t mais θ da tensão. E a corrente vai ser igual a corrente de pico vezes seno de ômega t mais a defasagem da corrente, né, θi. A potência sendo o produto, né, da tensão pela corrente em função do tempo. Então a potência em função do tempo vai ser igual a tensão de pico vezes seno de ômega t mais θv vezes a corrente de pico vezes seno de ômega t mais θi. Usando a identidade trigonométrica de que seno de A vezes seno de B é igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B dividido por 2, a função seno ômega t mais θv vezes seno de ômega t mais θi torna-se cosseno, né, da diferença de θt mais de ômega t mais θv por ômega t mais θi menos o cosseno da soma, né, dessas mesmas parcelas de θ de ômega t mais θv com ômega t mais θi, tudo isso dividido por 2. A gente observa que nesse caso tanto o cosseno de ômega t aqui nessas duas parcelas aqui eles se anulam, né? Então nós vamos simplificar, né, para cosseno apenas da diferença, né, das defasagens da tensão e da corrente, perdendo a dependência para com a frequência e para com o tempo, se tornando então um valor constante. Então vai ficar cosseno de θv menos θi menos cosseno de 2 vezes ômega t mais θv mais θi dividido por 2, de forma que a potência em função do tempo de um circuito de corrente alternada será a tensão de pico vezes a corrente de pico dividido por 2 vezes cosseno de θv menos θi. Então essa parcela é independente, né, do tempo e da frequência, menos a tensão de pico, né, vezes a corrente de pico dividido por 2 vezes cosseno de 2 vezes ômega vezes tempo, né, vezes t, mais θv mais θi. Então a gente observa dessa forma que o primeiro termo representa uma parte fixa, constante, independente, e o segundo termo, né, ele varia com o tempo, está em função do tempo, está em função da velocidade angular. Então, as curvas obtidas para a tensão e para a corrente, e inclusive para a potência, são ilustradas aqui no gráfico 13. Note que o segundo termo, né, da equação anterior, ele representa uma cossenoide de amplitude V de pico vezes corrente de pico dividido por 2 e frequência 2 vezes maior que da função, né, tensão e da função corrente.
O valor médio desse termo é zero e, portanto, ele não tem nenhuma influência no processo de dissipação de energia. Já no primeiro termo da equação, como ele tem natureza constante, ou seja, ele é independente do tempo e representa uma transferência líquida de energia, esse termo ele é chamado de potência média. Agora vamos fazer uma análise do gráfico. Aqui nós temos, fazendo uma análise do gráfico acima, o gráfico de potência, e embaixo o gráfico da tensão e o da corrente, nós vamos observar que aqui no primeiro momento, deixa eu pegar a canetinha para ficar até mais fácil da gente observar essa ilustração, né? Então aqui a gente tem no primeiro momento uma corrente, né, negativa vezes uma tensão positiva, a gente vai ter uma potência negativa. Aqui, uma corrente positiva vezes uma tensão positiva vai dar uma potência positiva. E depois se repete, né? Uma corrente positiva vezes uma tensão negativa vai dar uma potência negativa. E uma corrente negativa vezes... Opa, aqui é negativo, né? Não, tá certo. Aqui tá certo porque reflete a potência, né? A potência aqui vai se tornar positiva. Então, uma corrente negativa vezes uma tensão negativa vai dar uma potência positiva. E uma corrente novamente negativa, porque é cíclico, né, vezes uma potência, aliás, uma tensão positiva, vai dar uma potência negativa. Tá? Agora, imaginemos a seguinte situação ilustrativa, né? Que a gente vem aqui e corte esses picos da parte positiva da potência e aí faça uma soma com esses vales negativos. O que a gente vai obter? A gente vai obter como se nós estivéssemos anulando, né, esses vales negativos. Depois a gente faz aqui mais uma vez um recorte e a gente vai agora suprimir, né, o restante desses vales e aí a gente vai chegar no que a gente chama, né, de uma potência média, né? Então essa potência média ela vai ou também conhecida, né, como potência real, ela é formada, né, por uma condição muito especial. Ela é fornecida à carga e ela é dissipada pela carga, né? Mesmo a gente tendo aí uma natureza, né, uma natureza alternada, na verdade é essa componente dessa potência que é fornecida à carga e ela corresponde ao que nós chamamos, né, de potência total do circuito de corrente contínua. Ela está correspondendo aí à parcela que vai realizar o trabalho nesse circuito. Então o ângulo, né, da diferença da defasagem da tensão pela corrente é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente. Quando a gente faz com que essa defasagem seja igual a essa diferença, ou melhor, seja igual ao módulo dessa diferença, né, assumindo apenas o valor absoluto, a gente vai ter que a potência vai ser igual a tensão de pico vezes a corrente de pico dividido por 2 vezes o cosseno dessa defasagem, que vai ser agora não mais a defasagem da tensão, tampouco a defasagem da corrente, mas a defasagem da potência, e ela é dada em watts. Esta equação também pode ser escrita dessa forma, né? A potência vai ser igual ao produto da razão da tensão de pico pela raiz quadrada de 2 com a corrente de pico, né, pela raiz quadrada de 2 vezes cosseno θ.
que nesse caso aqui vai ser igual a tensão efetiva vezes a corrente efetiva vezes cosseno θ em watts. Para resistores, em um circuito puramente resistivo, como a tensão e a corrente estão em fase, essa defasagem vai ser zero, né? E o cosseno para esse θ vai ser igual a 1, de forma que, no caso de um circuito puramente resistivo, a potência vai ser igual a tensão efetiva vezes a corrente efetiva. Já para indutores, em um circuito puramente indutivo, como a tensão está adiantada em relação à corrente em 90 graus, né, esse θ ele vai assumir um valor de 90 graus, portanto a potência vai ser igual a tensão de pico vezes a corrente de pico dividido por 2 vezes cosseno desse θ, que nesse caso aqui de 90 graus vai dar zero. Já a potência média ou potência dissipada por um indutor ideal é zero, e no caso dos capacitores, em um circuito puramente capacitivo, como a corrente está adiantada em relação à tensão, θ vai ser igual a 90 graus, portanto, a potência também vai ser nula, tanto no indutor quanto no capacitor. E chegamos ao final da aula de hoje. Vamos avançar na nossa disciplina. Falaremos na próxima aula sobre impedância e admitância, continuando o estudo de circuitos elétricos duros. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.